Olá, gente, como vocês estão, meus amores? Espero que estejam bem. Estamos agora finalizando aí o nosso quarto bimestre. Eu já postei para vocês já um vídeo sobre os termos integrantes da oração. A gente está em sintaxe ainda, né? E aí agora nós entramos nos termos chamados de acessórios. Na verdade, a gente já vai agora para a segunda parte desses termos acessórios, né? Eu dividi para vocês em duas partes aí os termos acessórios. Então, no primeiro vídeo nós vimos adjunta de nominal e adjunta adverbial. E agora, nesse vídeo, nós começamos com aposto e vocativo. Bom, finalizamos depois disso o nosso quarto bimestre. Voltamos para as aulas de videoconferência, em videoconferência, então a gente se encontra lá para tirar dúvidas e exercitar. Lembrando que eu já deixo para vocês lá na plataforma um resuminho com tudo que eu falo aqui e um resumo do conteúdo, que de repente pegar a apostila, baixar a apostila fica mais difícil, mas a apostila também está lá para vocês com tudo que eu vou falar aqui, tá bom? Então vamos lá, queridos, hoje para aposto e vocativo. Vamos? Oi, gente, então vamos lá? Continuando aqui, finalizando agora o quarto bimestre. Seguindo aí com os termos acessórios, faltam dois apenas. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu falei com vocês sobre adjunto adnominal, falei sobre adjunto adverbial, mostrei a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, né? Falamos sobre isso e agora nós finalizamos aqui com esses dois últimos termos, tá? Bom, seguindo aqui, começamos com aposto. O termo aposto, na verdade, o nome aposto vem do latim e significa junto de, colocado junto de. É mais ou menos isso. Então, na verdade, o aposto, pela sua definição, é o termo que esclarece, explica, desenvolve ou resume um termo fundamental da oração. Como nós já falamos, todo termo que é considerado acessório, ele vai acompanhar um termo chamado de essencial ou integrante. Então, todo termo acessório ele vai estar ao lado de um que exerce um papel fundamental, né, ou de importância dentro da oração. Eles são chamados coadjuvantes. O aposto também seria um. Então, existem vários tipos de apostos, tá? Na verdade, a gramática define como 7, a maioria das gramáticas, tá? E aí eu coloquei para vocês aqui para a gente poder entender como eles funcionam. Ah, professor, então eu tenho que classificar esse tipo de aposto? Depende muito às vezes de uma prova de concurso, de um exercício, de como a exigência ela é feita. Mas se você definir às vezes como aposto apenas, já basta, a não ser que seja um exercício ou uma questão mais complexa que vai exigir de você uma classificação para esse aposto. E aí a gente tem que se atentar. Então aqui eu botei um exemplo antes de colocar para vocês os tipos de aposto. O exemplo diz o seguinte: Ana, a esposa de Carlos, é professora. Geralmente, o aposto, geralmente, não é sempre, ele vem separado por alguns sinais de pontuação bem específicos. Em alguns casos, a vírgula, em outros, 2 pontos, travessão, tá? Na maioria das vezes, dos 7 apostos que eu tenho, desses 7, a sua grande maioria ali vem com a separação de vírgulas. Então aqui, Ana, a esposa de Carlos, é professora. Esse a esposa de Carlos, que é o termo que está entre vírgulas, na verdade seria um termo que está acompanhando um termo principal. Ana é o sujeito da minha oração. Então eu tenho aqui uma explicação para quem não sabe quem é Ana, pode ser qualquer Ana. Mas aí, para quem não sabe, esse termo entre vírgulas vem para explicar, esclarecer de que Ana eu falo, tá? Então, a esposa de Carlos, é ela que é professora. Então, na verdade, esse termo entre vírgulas, ele vem para esclarecer, para explicar. Por que a gente fala que ele é um termo acessório? Porque se eu quiser, eu posso retirar esse termo daqui sem prejudicar o entendimento da minha oração, já que ele é apenas um coadjuvante, ele é só um acompanhante. Ah, então ele não tem importância nenhuma? Não, ele tem o seu papel de importância sim, que é explicar, esclarecer. Ele só não é fundamental na oração, por isso ele é chamado de termo acessório. Então, fundamental aqui seria o meu sujeito, nesse caso, tá? E essa explicação que vem entre vírgulas, ela esclarece, ela amplia o sentido da minha oração, ela melhora o meu entendimento, né? Esse termo vem para explicar. Então, o aposto, na maioria das vezes, ele tem essa função, ou explicar, ou especificar, ou resumir, dependendo muito do contexto da oração, tá bom? Vamos lá, então. Tipos de aposto. Eu tenho ali, então, são 7 tipos que as gramáticas geralmente colocam ali como os apostos, né? São 7. Então, algumas gramáticas definem como 6, mas a grande maioria é 7.
Então eu teria aqui o primeiro deles, aposto explicativo. O aposto explicativo foi o caso que aconteceu nesse exemplo aqui. Ele explica ou amplia o significado de um termo da oração e geralmente aparece entre vírgulas, foi o que eu falei para vocês. Geralmente o aposto, ele vem entre vírgulas, ou às vezes depois dos dois pontos, mas separado por vírgula, ou então separado por travessão, que muitas vezes exerce o papel das vírgulas, tá? E tem caso também em que o aposto não vem separado por nenhum sinal de pontuação, tem um caso específico aí. A gente vai falar já já. Aí eu coloquei como exemplo aqui, Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta brasileiro, nasceu em Itabira. Na verdade aqui, Carlos Drummond de Andrade é o meu sujeito, lembra que eu falei? Se o aposto é um termo acessório, ele vai estar ao lado de um termo de importância na oração, né? Um termo, às vezes, essencial ou até integrante. Nesse caso, um termo essencial que é o sujeito. Então, o maior poeta brasileiro vem para explicar quem é Carlos Drummond de Andrade, para trazer uma característica a mais, para trazer um algo a mais. Tá? Então essa é a função do aposto, explicar, esclarecer, determinar, especificar, né? Ou resumir, então depende muito do contexto. Nesse caso é explicativo, porque eu trago uma explicação para quem não sabe, né? Sobre o Carlos Drummond de Andrade, ok? Até aí? Bom, seguindo. Aposto especificativo. Esse aposto ele merece atenção. Lembra que eu falei? A maioria dos apostos eles vêm separados por sinais de pontuação bem específicos, vírgulas ou dois pontos, né? Ou eu tenho os dois pontos e a vírgula na sequência, ou então eu tenho travessão. No caso desse aposto em especial, especificativo, como o nome já diz, ele vem para especificar, individualizar. Então, geralmente eu tenho um termo de importância que é genérico, pode ser um bairro, uma cidade, enfim. Então eu trago como termo essencial, que geralmente é o sujeito da minha oração ali, um termo de caráter genérico, e aí esse aposto, que é chamado de especificativo, ele vem para individualizar esse termo genérico. Então ele está acompanhando um termo essencial ou de importância, né, na oração, e aí ele traz esse caráter de individualizar, esse caráter de especificar. Então aqui, ó, especifica ou individualiza um termo de caráter genérico, ligando a esse termo sem o auxílio de vírgula. Como eu falei, esse é o único aposto que não vai vir separado por sinal nenhum de pontuação. Ele vai se ligar ao termo ao qual ele individualiza sem o auxílio de vírgula, dois pontos, travessão, ele não tem sinal de pontuação. Então eu dei o exemplo aqui, ó, a cidade de São Paulo é bastante populosa. Eu teria aqui a cidade, que seria o meu sujeito da oração. Esse de São Paulo traz para mim uma especificação, ou seja, individualiza. Então eu tenho uma palavra na função de sujeito, essa palavra com caráter genérico, e aí o aposto ele vem para individualizar, para trazer uma especificação, e aí aqui, ó, notem que não há sinal de pontuação separando esse aposto do termo essencial ali, que no caso é o sujeito, tá? Então, geralmente ele vem para trazer ou um nome próprio, um nome de uma cidade, de um bairro, enfim, tá? Na maioria das vezes é assim que funciona. Mas o importante é saber que ele vem para individualizar algo que apresenta um caráter genérico ou muito amplo. Tudo bem até aí, meus amores? Seguindo, letra C. Aposto enumerativo, então, o terceiro tipo de aposto. Essa ordem aqui, tá, gente? Ela pode ser alterada. Eu não estou seguindo uma ordem específica gramatical, não. Tá? Às vezes a ordem vem modificada, mas o importante é saber que a maioria das gramáticas classifica como 7 o número de apostos. Mas, como eu falei, tem gramática que às vezes coloca 6, porque tem um que mais ou menos explica o outro ali. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Bom, aposto enumerativo. Enumera partes constituintes de um termo da oração. Apresenta sinal de dois pontos, vírgulas ou travessão. Esse é interessante, como o nome já diz, enumerativo. Ele vem para enumerar. Então, geralmente, eu estou usando ali mais de uma palavra e essas palavras elas vêm separadas por vírgula e geralmente depois do sinal de dois pontos. Então, você vai ver que são vários itens, tá? Em uma sequência. Então, olha o exemplo aqui. Ela desejava poucas coisas na vida. Dois pontos, eu vou dizer o que ela desejava, tá? Um teto é a primeira coisa, amor e paz. Então, esse aposto aqui, ele é chamado de aposto enumerativo, porque eu estou enumerando os itens que seriam, na verdade, o que o sujeito ali desejava. Eu tenho ali um complemento para o meu verbo desejar, né? Ou seja, um objeto.
E aí eu tenho ali essa enumeração desses itens. Repara o que eu falei, 2 pontos, e eu tenho ali na sequência a vírgula separando esses apostos. Então o aposto enumerativo é aquele que enumera numa sequência itens, para reforçar, né, para esclarecer, para melhorar o sentido de um termo principal, tá? Que pode ser aqui no caso, eu tenho um complemento para o verbo desejar, que é aqui poucas coisas. Então ele vem para ampliar esse sentido ali de forma enumerativa. Tudo bem? Seguindo, próximo, aposto recapitulativo ou resumidor ou resumitivo, para algumas gramáticas aí. Resume por meio de um pronome o que foi expresso pelo termo fundamental. É engraçado que muita gente às vezes confunde o recapitulativo ou resumitivo ou resumidor com esse aposto enumerativo que nós vimos agora, porque ambos são vários elementos separados por vírgulas. Mas qual é a diferença entre eles? Tá? O enumerativo, geralmente, ele vem depois dos 2 pontos, numa sequência, né? Separada por vírgulas de vários itens. Aqui eu também tenho essa sequência de vários itens, só que no caso do recapitulativo ou resumitivo ou resumidor, as palavras de importância são justamente as que estão enumeradas. Então aqui eu teria esses termos como os termos fundamentais da oração. E aí eu chamo de aposto resumitivo ou resumidor, recapitulativo, justamente uma palavra, como o nome já diz, que vem para resumir ou para recapitular o que eu já disse. Então é como se, você pode até de repente confundir, mas depois você vê que essa confusão ela se desfaz, porque no caso do enumerativo, o aposto é a enumeração de itens. No recapitulativo ou resumidor, resumitivo, o aposto é a palavra que resume essa enumeração. Então a enumeração é a importante aqui, são os termos de importância. E o meu aposto vem representado na maioria das vezes por um pronome, tá? Como eu coloquei aqui, ó, esse pronome pode ser o tudo, todos, né? Eu posso chegar aqui e falar assim, ó, crianças, jovens, idosos, todos foram à festa. Crianças, jovens, idosos seria o meu termo de importância, seria o meu sujeito da oração. Todos ali seria o meu aposto resumitivo, ou resumidor, ou recapitulativo. Porque através dele eu entendo esse termo essencial ali. Eu resumo todos os elementos que eu falei anteriormente. Tudo bem? Tá claro até aí, gente? Seguindo então, aposto distributivo. Vamos lá, os nomes já falam por si, né? Refere-se individualmente a cada um dos elementos citados. Prestem bem atenção, aqueles alunos são poliglotas. Eu tenho ali uma oração e aí eu venho com uma melhora para cada um dos termos que eu citei, tá? Eu tô falando de alunos. Então, eles são poliglotas, eles têm uma característica em comum. O que esse aposto aqui, chamado de distributivo, faz? Ele traz agora uma característica individualizando cada um dos termos que eu coloquei aqui anteriormente. Então, aqueles alunos são poliglotas. Eu vou entender que eu tenho mais de um aluno e que eles falam muitas línguas. E aí eu venho com essa forma de individualizar, né, mostrando a característica de cada um. Ah, professora, então ele é igual aquele outro que você falou agora? Não. Nesse aqui eu individualizo cada um, eu tenho mais de um termo e mostro características individualizadas para cada um. Tá? É diferente daquele que é especificativo, que é a ideia genérica e ele vem para individualizar essa ideia genérica. Aqui não é isso. Aqui eu tenho termos e venho individualizar cada um desses termos com características distintas para cada um. Tá? Então, cuidado. Um fala 4 idiomas, então eu sei que desses alunos um fala 4 idiomas e o outro fala 5 idiomas. Tá? Então, na verdade, aqui esses apostos fizeram o quê? Trouxeram para mim uma característica individualizada para cada um desses seres representados pelo sujeito da oração aqui. Tudo bem, gente? Até aí? Tranquilo? Então é só não confundir, ver com calma. No especificativo, eu tenho um termo genérico de importância e aí eu trago uma individualidade para esse termo genérico, né? É para melhorar o sentido. Geralmente é um nome de um bairro, de uma cidade, enfim, tá? Na maioria das vezes. De qualquer jeito, eu estou individualizando algo genérico. Aqui não. Eu estou individualizando cada um dos seres citados anteriormente. Tá claro? Vamos lá, seguindo, aposto comparativo. Esse é muito simples. Foi o que eu falei, cada um dos apostos,
eles se definem por si só. O próprio nome já diz quem é quem. Então fica simples, é só ter atenção, tá? Na maioria das vezes você não vai precisar classificar cada um deles, não. Isso é legal saber, que isso pode cair num concurso. Mas se você souber o que é aposto, souber definir, né, identificar, já basta. Mas claro, tem concursos, dependendo do nível do concurso, do nível da prova, enfim, da quantidade de pessoas inscritas, a gente já falou isso aqui várias vezes, aí o nível da prova ele é elevado e às vezes esses detalhes aqui fazem toda a diferença, questões como essa são abordadas, dependendo muito da banca e do concurso aí, da proposta do concurso, tá? Bom, aposto comparativo, então, compara um termo da oração com algo. Isso que eu falei para vocês, eu já vi, tá? Autores, eu falei para vocês, são 7, né? Na maioria das gramáticas são 7, mas eu já vi autores colocando o aposto comparativo, entre aspas, na mesma condição do aposto explicativo. Tá? Não é que fosse a mesma coisa, mas é que é como se fosse, porque na verdade eu não deixo de estar explicando. Só que tem uma pequena diferença. Aqui no caso do comparativo, essa explicação, que não deixa de ser uma explicação, ela vem em caráter comparativo. Eu estou dando uma explicação sobre aquele ser, só que comparando esse ser com outro elemento. Então aqui o exemplo, ó, a criança, anjo de candura, não incomodava ninguém. Na verdade, aqui eu estou comparando a criança com um anjo de candura, ou seja, né? Com um ser puro, tá? Tranquilo. Eu quero saber que criança é essa, mas enfim, às vezes isso aqui é usado de maneira irônica, porque toda criança saudável ela costuma ser agitada, e isso é muito bom. Então, aqui no caso, alguns gramáticos, alguns autores, eu não digo nem talvez assim gramático, mas alguns autores de algumas obras da língua portuguesa colocam o aposto comparativo dentro da mesma classificação do aposto explicativo, porque não deixa de ser uma explicação, só que aqui no caso é uma explicação comparando aquele ser com o outro, tá? E vejam aqui, ó, as vírgulas separando, como na maioria dos casos de aposto. Aposto de oração refere-se a uma oração inteira. Esse aqui é o último, gente, e ele é colocado de várias maneiras, tá? É engraçado que esse aposto de oração ou oracional, às vezes ele vem com uma oração dentro dele. Então tem um verbo às vezes ali, tá? Então a gente tem que ficar atento. Bom, geralmente ele é representado pelo pronome demonstrativo o. Esse o na função de aquele, aquilo, tá? Ou então ele vem representado pelas palavras fato, acontecimento, episódio, situação. E tem casos em que ele vem com a conjunção integrante que. Eu não coloquei aqui para vocês, porque nem todos os autores citam, mas é fato que às vezes eu tenho os dois pontos e tem uma conjunção que, introduzindo esse aposto, tá? Por exemplo, desejava muitas coisas na vida, 2 pontos, que tudo desse certo, por exemplo. Esse que tudo desse certo, por exemplo, seria um exemplo de aposto oracional ou de oração. E representado pelo pronome, pela conjunção, perdão, integrante que. Mas aqui eu nem coloquei, nem citei, nem mencionei, não. É muito comum com essas palavras aqui, fato, acontecimento, episódio, situação. E às vezes com o pronome o, né, na função de demonstrativo, sendo substituído por aquele, aquilo, enfim, tá? Bom, exemplo, a guerra causou muitas mortes, vírgula, fato lamentável. Aqui, na verdade, o aposto ele faz referência à guerra, né? E ao fato dela ter causado muitas mortes. Então, a palavra fato aqui é como se viesse para corroborar, para confirmar o acontecimento. Então, geralmente eu tenho as palavras fato, acontecimento, episódio, situação, ou então eu tenho o pronome demonstrativo o. O que é lamentável. Eu poderia colocar aqui, a guerra causou muitas mortes, o que é lamentável. Esse o que, né? Aquilo que é lamentável. Eu poderia usar o o ali na função de pronome demonstrativo, tá? Mas é muito mais comum com essas palavras aqui. Ou foi como eu falei para vocês, eu posso ter a conjunção integrante também, né, na sequência aí, tá? E é isso. Amores, o mais complicado de aposto é justamente você verificar cada um dos itens e às vezes eles se parecem, ter atenção com a questão das vírgulas, do sinal de pontuação e tudo mais. Bom, finalizando aqui então, agora é o último item mesmo, né? Falamos de aposto, aquela sequência, né? E agora a gente entra na parte final que é vocativo, acabou mesmo.
O que eu queria falar para vocês é o seguinte, o vocativo para muitos gramáticos, para muitos autores, né, de obras da língua portuguesa aí, o vocativo ele viria como um termo à parte, ou seja, ele não faria parte nem dos termos essenciais, claro que não, nem dos integrantes e muito menos dos acessórios. Porque para alguns gramáticos e autores, ele é um termo que está à parte disso tudo. Por quê? O vocativo nada mais é do que o fato de você usar uma palavra ou uma expressão para se dirigir a alguém com quem você quer falar, você quer estabelecer uma comunicação. Então, nesse caso, ele vem obrigatoriamente separado por vírgula, tá? O vocativo ele tem essa função, eu falo até para os meus alunos que é para lembrar da palavra voz, né? Evocar, que significa chamar, a gente usa até esse termo muito em situações místicas, né? Evocar. Mas a palavra vocativo vem disso, vem de voz. Então seria o chamamento, tá? E alguns autores até ensinam o aluno a achar o vocativo através de uma interjeição O na frente, né? Mas eu acho que ele é tão simples de se identificar que não tem mistério. Então é com quem eu falo, a quem eu me dirijo, tá? Eu até dou para meus alunos um exemplo de uma frase que já caiu muitas vezes em concurso de diversas maneiras, que é a seguinte, foi usada acho que até várias vezes com vários jogadores. Neymar, vírgula, joga bola e Neymar, sem vírgula, joga bola. Então Neymar joga bola, um com vírgula, outro sem a vírgula. E aí pergunta-se ali a função dos dois elementos e quem é o sujeito da oração nas duas orações. Então Neymar, vírgula, joga bola, eu teria um vocativo, é como se alguém estivesse falando Neymar, joga bola. Aí eu tenho a vírgula aí para separar porque eu teria um exemplo de vocativo. Agora, se eu colocar Neymar joga bola, quem é que está jogando a bola? Neymar. Neymar é o sujeito da oração, então a vírgula ali não acontece. Então, às vezes, numa mesma situação, a gente às vezes menospreza a vírgula, né? A vírgula, ela tem essa função importante. No vocativo, ela se faz totalmente necessária. No aposto, na maioria das vezes, né? Mas no vocativo é sempre. Sempre a vírgula vai estar ali para separar o aposto dos outros termos da oração. Por isso, ele é considerado um termo à parte. Porque se eu verificar o meu sujeito aqui, ó, é desinencial, tá? Amigos, nós, olha o nós aqui, aparecendo na desinência do verbo, então na verdade eu teria um sujeito desinencial, precisamos ser fortes. Então eu teria o vocativo aqui, ou seja, a pessoa a quem eu me dirijo, com quem eu falo, tá? Então pode ser um ser, né? Qualquer ser a quem eu me dirijo, com quem eu falo. Eu separei para vocês um comercial, né? Uma propaganda muito atualizada, agora tá fazendo um sucesso aí, para mostrar para vocês essa questão do vocativo. A gente usa o vocativo tantas vezes no dia, principalmente quando vai chamar a mãe, né? Mãe é o tempo todo. Então, vocativo realmente é quando você se dirige, é o elemento que mostra com quem você fala, a quem você se dirige, tá? Então lembra sempre disso, né? De evocar, de chamar. Bom, gente, voltamos aí, a propaganda muito engraçadinha, né? Enfim, eu até queria falar para os pais de vocês assistirem aí, porque eles vão lembrar dessa situação que é colocada ali, que é uma situação que aconteceu justamente com o Silvio Santos, né? Que é um grande comunicador aí, que vocês não pegaram, mas ele ainda está vivo, está aí na ativa, mas nós, né, no caso eu, os pais de vocês, os avós, pegaram com mais ênfase essa época, principalmente na época de criança aí. E aí ele faz uma brincadeira com uma situação que aconteceu, né, meio que vexatória no programa dele, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma situação. A atriz, ela chega falando, né, Silvio, Silvio, e essa forma de chegar falando com quem quer que seja, né, quando você se dirige diretamente a um ser, é o vocativo. Então, vírgula ali, Silvio, vírgula, Silvio, essa vírgula, esse chamamento, ele pode aparecer no início, no meio ou no final, não importa. Pode ser um nome próprio, você pode estar falando o nome da pessoa, você pode estar chamando de uma forma carinhosa, tá? Você pode estar chamando de forma cordial apenas,
né? Oi, vírgula, meus colegas, vírgula, né? Está tudo bem? Então depende, ele vai vir ou no meio, ou no início, ou no final, mas sempre separado por vírgulas, tá? É sempre o chamamento, não esqueçam disso. Amores, foi um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Encerramos o nosso quarto bimestre. Agora nós só nos encontramos através das videoconferências e é um prazer para mim, porque ali eu falo diretamente com vocês. Foi um ano difícil, né? Pesado, aí está sendo ainda. Eu me despeço de vocês aqui porque estamos fechando as nossas aulas, mas não me despeço de vocês das aulas em si. Estamos fechando o conteúdo, mas não as aulas. A gente se encontra em videoconferência, matando a saudade lá. Tá? E novamente aí falando, esperando por dias melhores, eu sei que eles estão cada vez mais próximos. Sigam confiantes, sigam com fé, sigam com Deus, fiquem em paz, um beijo para vocês, para a família, para todo mundo, saudades. Beijo!